Dando sequência ao que nós começamos na semana passada, nós leremos até o versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 8 a 17. A lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para todo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida, que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ilumine e nos abençoe para a compreensão e aplicação desta palavra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ver como usar a Bíblia, né? Usando a Bíblia de maneira adequada. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar em fake news. Eu tenho um pendrive que eu renomeei ele de fake news. Por quê? Porque ele promete entregar 1 tera de capacidade, mas ele não entrega 1 tera de capacidade, né? Então eu apelidei ele de fake news. Por quê? Nós temos visto fake news e nós vimos principalmente no ano passado, até o fim do ano, começo do ano, antes da posse do atual presidente, o número de fake news como correu, né? E o que é a fake news? A fake news é muito usado principalmente por políticos para obter vantagem. E é uma notícia que alguém soltou em algum lugar, você recebeu de uma pessoa que você confia e você espalha ela. E como se fosse verdade. Não, pode acreditar. É de confiança a pessoa que me mandou essa daí. E aí você espalha aquela notícia, aquela fake news. E as fake news, a gente costuma afirmar, né, alguma coisa como absoluta. Pode ser produzida por nós mesmos ou por outra pessoa, depois transmitimos ela como um fato. E ninguém está imune a isso, tá? Na semana passada nós vimos o problema do erro no ensino e como se defender do tal erro. E hoje nós vamos olhar qual a maneira correta, né, de usar a Bíblia adequadamente. Uma maneira errada de usar a Bíblia é o quê? Tirar versículos do contexto. Tirar os versículos do contexto. Nós podemos justificar qualquer coisa se a gente tirar versículos bíblicos do contexto, para fazer pontos contrários à teologia, à Bíblia. E vemos isso ilustrado muito na política, políticos vomitando, eu falo vomitando porque eles não são profetas, versículos bíblicos como se fossem um lema da vida deles. E muitas citações são realmente retiradas do seu contexto original. Em outras palavras, estavam tentando dizer algo muito diferente do que a citação implica. As pessoas fazem isso para justificar pecados na Bíblia, pecados que a Bíblia condena. Por exemplo, as pessoas usam o mandamento de amar para nunca dizer o quê? Há algo de errado para quem está em pecado, porque isso não é amar.
O mandamento não julgueis para não ser julgado é usado da mesma forma, erroneamente. Tá? Esses versículos são usados o quê? Para evitar o simples ensino das Escrituras. Todos nós fazemos julgamentos, todos nós devemos fazer julgamentos, nós não devemos ser julgadores porque não somos Deus, mas todos devemos fazer julgamentos. E quanto ao amor, às vezes amar alguém significa o quê? Significa falar a verdade de algo errado que ela esteja fazendo ou procedendo com algo errado. Alguns usam a Bíblia para desenhar um cronograma do dia e da hora que Jesus virá. Eles começam a contar as 70 semanas de Daniel e começam a contar isso, aquilo, de repente eles chegam numa data, num ano, num mês. Inclusive já teve uma pessoa aqui na nossa igreja que veio e trouxe uma linha, né? E todo mundo ficou ali de boca aberta e tal, mas a Bíblia é muito clara. Nem ao Filho do Homem foi dado o dia e a hora da vinda de Cristo. Ninguém sabe, Deus não revelou, Deus não deixou para nós o dia da vinda de Cristo. Isso significa, não deixou o mês, o ano, também da sua vinda. Nós não sabemos, por isso que nós devemos ser vigilantes. Vigilantes. Essa semana, conversando com um irmão nosso, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, eu vou reproduzir aqui. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. Você pode provar qualquer coisa da Bíblia se não se importar com o contexto. Devemos olhar para o contexto da passagem e ser fiel a ela. Qual o contexto da passagem que nós estamos aqui? O contexto é um pastor jovem, muitas vezes inseguro, que está pastoreando uma grande igreja que o apóstolo Paulo plantou, e agora o apóstolo Paulo está enviando essa carta para dar orientações para esse jovem pastor. Tá? Um uso também, erroneamente, que nós fazemos é o que? Citar textos, ou parte do texto, como se fosse verdade. Eu aqui, em algumas aulas da escola dominical, eu citei algumas vezes, erradamente, eu vou repetir o que eu falei. O dinheiro é a raiz de todo mal. Eu falei isso algumas vezes aqui. Até que uma irmãzinha, pastor, não é isso que a Bíblia diz, não. Eu falei, é verdade, minha irmã. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E muitas vezes nós citamos erradamente, e como se fosse uma verdade. Nós precisamos ser muito cuidadosos com a palavra de Deus. A Bíblia nunca foi projetada para nos dar regras. Olha, esse aqui é um livro de regras que vai te levar para o céu. Não, não é verdade. Um dos propósitos da Bíblia é o quê? Nos tornar conscientes que somos o quê? Pecadores e que nós necessitamos de um Salvador. O principal propósito. Ele mostra a nossa queda, a necessidade de um Salvador. Alguns dizem obedecer a Bíblia duramente. Eu obedeço, eu faço tudo, minha vida toda eu fiz isso. Mas não entenderam a santidade de Deus ou o pecado. A lei de Deus tinha a intenção então do quê? De conter e confrontar o pecado. Igual às leis de hoje, né? Estabelecem limites para a nossa proteção e proteção dos outros. Sem leis nós teríamos o quê? Anarquia. O mesmo acontece no mundo espiritual. Se você não tiver leis que definam o certo e o errado, cada um fará o que é certo e errado segundo seus próprios olhos. Né? Nós seremos totalmente egoístas. E a Bíblia ela vem direto e confronta os nossos pecados. Nos ajuda a ver que a vida que honra a Deus, né, é melhor do que a vida de pecados. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a verdade sobre nós mesmos. Ela é feita para nos direcionar para a graça de Deus. A Bíblia fala diretamente porque está tentando nos salvar e não nos irritar. O propósito da Bíblia não é nos irritar, é nos salvar. Tá? Tenha isso na sua mente. A lei mostra que o coração de Deus, se quisermos saber o que agrada a Deus, nós temos que recorrer à lei de Deus. Se quisermos saber como é andar com Deus, devemos olhar para a lei de Deus. Se você quiser saber o que significa viver como um filho de Deus, então leia a palavra de Deus. Felizmente, ela não oferece, ela oferece também
só isso. Ela oferece cura, oferece graça para quando nós erramos e falhamos e quebramos a lei. A lei de Deus ela é valiosa para o crente de uma maneira diferente do que ela é para a pessoa que está longe de Cristo. Para a pessoa que está longe de Cristo, ela vai conscientizar ele dos erros. E para o crente, ela vai nos aproximar do nosso Salvador. Então, a Bíblia nos mostra o que é pecado. Vamos ver os versículos 9 a 11. Tendo em vista que não se promulga, isso é, não se faz lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, isso é, matadores de pais, matricidas, matadores de mães, e homicidas, isso é, assassinos, impuros, aqueles que estão vivendo ainda na pornografia, na pecaminosidade, sodomitas, aqueles que praticam homossexualidade, raptores de homens, isso é, roubadores, sequestradores, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A lei foi feita, então, para os pecadores, para quê? Com o fim de sacudi-los no mais íntimo, no mais profundo âmago do seu ser. Para quê? Para afastá-los de qualquer autocomplacência. Eu sou um coitado, sou vítima de circunstâncias, da sociedade, de algo. Então, a lei foi feita para isso. Olha, você quebrou a lei. Ela vai te mostrar, você é um quebrador de lei. Ela foi feita para que o homem inquieto sinta maior inquietude, de modo que ele clame desesperadamente de si mesmo. Que ele fale assim como o apóstolo Paulo falou em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? E também ele fala em Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, irmãos, quando a gente falar de salvação e condenação, por que nós falamos? As pessoas serão condenadas porque elas quebraram a lei de Deus e elas serão julgadas por isso. E aqueles que serão salvos mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus como um Salvador. Mas alguns acham que não precisam ser salvos. E aí não há injustiça da parte de Deus em salvar alguns. Por quê? Salvo do quê? Eu não preciso ser salvo de nada. Eu não fiz nada. Ele vai ser condenado por suas próprias obras. Ela nos leva a entender o quanto nós precisamos da graça. Nós somos quebradores de lei. E eu não digo isso com alegria, não. Mas a lei é o exame que mostra a nossa condição. Ela não é o remédio da cura, ela não é a cura, mas é o diagnóstico perfeito de quem nós somos. Porque através da lei eu tenho consciência do meu pecado. Um músico norte-americano ele diz assim: não é disso que se trata a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus diz a Adão e Eva, embora não em tantas palavras, está vendo aquela árvore? Eu vou te dar liberdade para escolher entre o que eu digo que é verdade e o que você acha que é verdade. Mas quando você começa a trocar o nome dessa fruta, quando você quer decidir sim e não para si mesmo, quando você quer discordar de como eu acho que você deve fazer as coisas, confie em mim, vai ser um inferno. Por outro lado, quando deixamos de Deus renomear o que é certo e o que é errado, quando nos alinhamos com Deus, as coisas começam a se parecer muito mais com o jardim, aquele jardim perfeito do qual nós somos informados. Cada um tem uma própria definição seletiva do que é pecaminoso e do que não é. Os 10 mandamentos, se expandido, cada um tem a própria definição do que é pecado e do que não é. E o padrão continua mudando, por quê? Porque nós estamos cada vez mais se afastando de Deus. Eu acho que esse mês está sendo comemorado aí algo sobre o LGBT, eu acho que teve essa semana passada,
hoje, especificamente hoje, há alguma coisa assim. E a Bíblia é muito clara. E assim como eu falei semana passada, nós não somos contra essas pessoas que estão cometendo isso, mas eles estão cometendo um pecado, que aqui a lei está falando, os sodomitas. Tá? Então, como é que eu receberia, como é que eu trataria uma pessoa assim? Eu receberia com amor, eu apresentaria a palavra de Deus para ele e diria para ele que eu não concordo, porque eu creio em Deus, eu creio no Criador de todas as coisas. É algo duro, talvez, nos dias de hoje, e nós não sabemos, né, o quão as leis estão se tornando o quê? Para minorias e não para toda a população. Então, daqui a um tempo pode ser que nós nem possamos mais mencionar algo que esteja na palavra de Deus, com tanta liberdade quanto nós temos. Então, mas o que é isso? Quanto mais o padrão continua mudando, significa que as pessoas estão se afastando de Deus, isso é, elas estão em rebelião contra Deus. E às vezes muitos que se afastam aqui da igreja, falam assim, eu não quero mais saber daquela igreja não, aquela igreja de pecadores. Ela fez um diagnóstico correto, nós somos pecadores mesmo. Todos nós somos pecadores, pecadores regenerados por Cristo, pecadores que precisam do Salvador. Vamos errar novamente, mas estamos aqui buscando se regenerar, buscando ser melhores. E quando ela diz assim, eu não vou mais lá, ela está pecando do sentido assim, eu sou superior àquele povo que está lá, eu sou melhor do que eles, então por isso eu não preciso deles, eu não vou lá com eles, porque eu sou melhor. É isso que ela está dizendo. Mas na verdade nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra Deus e não contra nós diretamente. Vai refletir em nós, mas é contra Deus essa rebelião. Os pecados específicos mencionados, eles representam praticamente os 10 mandamentos. Essa lista que eu acabei de ler aqui, tá? Todos eles representam praticamente os 10 mandamentos. E se expandir a lista, incluiria algumas coisas que nós fazemos. Tá? Os 10 mandamentos eram diretrizes sólidas naquela época e são hoje, continuam sendo. Os padrões de Deus não mudam. Por quê? Porque Deus não muda. O pecado é se contentar com menos do que o melhor que Deus tem a nos oferecer. Às vezes, é rebelião aberta contra o plano de Deus. Deus não está tentando controlar ninguém. Deus não quer controlar ninguém. Não está tentando restringir ninguém. Ele está simplesmente o quê? Estou te alertando. O que você está fazendo é um pecado. Suas advertências são amorosas, não são raivosas, não são nervosas. Elas são amorosas de alguém que ama a sua criação. É como se Deus colocasse um adesivo de advertência em nós, né? Não use desta forma ou você vai correr risco de morte, ou vai causar danos graves, ou aquele aviso assim, não use o secador dentro da banheira, você corre risco de morte. Tá? É algo que Deus está falando. Quando Ele nos coloca a lei, Ele está nos alertando. Ele está nos alertando sobre o risco que nós corremos. Todos nós conhecemos o quê? Então, é uma preocupação genuína do Criador para conosco. Todos nós conhecemos pessoas rebeldes a Deus e às suas leis, e elas parecem ser felizes, parecem ser pessoas alegres. O que nós não vemos é os efeitos disso a longo prazo. Por quê? Na saúde, no social, na família, na cultura, na capacidade de conhecer a Deus. Eu não sei, mas eu posso ver a erosão gradual. Tá? O pecado, chamado de virtude, é um sinal que a cultura está correndo para a destruição. Pessoas governadas apenas por seus desejos viverão o quê? Como uma montanha russa. Né? Como que é uma montanha russa? Ela sobe e desce, né? Seus desejos. E cada vez vai ficar o quê? Mais longe de encontrar a felicidade. Elas vão ficar com mais dificuldades para encontrar. Continuam a correr mais rápido e se tornam mais imprudentes. Paulo diz que a única resposta para o que eles estão procurando é prestar atenção nas instruções que Deus nos deu. Deus deixou bem claro, meus irmãos. E
não como regra não, mas tem muitas pessoas com doenças psicossomáticas, por quê? Porque estão abandonando os mandamentos de Deus, estão fazendo as coisas porque querem fazer segundo a sua vontade. Mas não estou generalizando não, tem pessoas que têm problemas emocionais sim, por falta de hormônio, por problemas genéticos, mas tem aqueles que têm por quê? Por abandono do próprio Deus. E aí ela vai procurar uma série de coisas para preencher um vazio que só Deus pode preencher. E nunca vai encontrar. Não tem como. Não tem como. Um comentarista escreveu assim: Deus não odeia o pecado porque ele é anti-prazer. Por quê? O próprio Deus inventou o prazer. Ele odeia o pecado porque o pecado promete muito e oferece tão pouco. E o Dr. Vincent Felitt escreveu uma explicação profunda para o poder do vício. É difícil se cansar de algo que quase funciona. É difícil se cansar de algo que quase funciona. Muitos dependentes voltam a buscar aquilo porque é algo que quase preenche aquilo que ele está buscando. Irmãos, Jesus era bondoso, mesmo com os pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Podemos afirmar, fazer parte do reino celestial aqui e agora. Por quê? Porque Jesus não se afastou de nós, mas ele nos amou. E nós somos chamados a seguir o seu exemplo, seguir a Cristo. Voltemos às palavras iniciais. Pois a lei não foi feita ou promulgada para pessoas, que fazem o que é correto. Talvez nós possamos ilustrá-lo melhor, do que explicá-lo. Imagina você anda você tem lá um jardim florido, gramado, bonito, e você orientou seus filhos, e você está caminhando por aquele jardim que você é dono, e não tem placa nenhuma no seu jardim. E você não precisa se preocupar com aquilo. Por quê? Porque você sabe que seus filhos não vão pular e vão arrancar todas as flores. Eles foram educados, eles entenderam. Agora, quando você vai num espaço público, numa praça, você vê um monte de placa, não atravessar, não pisar na grama, não arrancar as flores. Por quê? Porque as pessoas, o sinal são para aqueles que estão inclinados a quebrar essas regras. E a lei de Deus faz isso conosco. Então, o ponto é, a lei não é necessária para o crente, porque ele passou a amar e respeitar o doador da lei, o nosso Deus. E ele ajustará o seu comportamento de acordo com a lei de Deus. É como um relacionamento, Os jovens aí, os que estão solteiros, tem uma mensagem de um pastor amigo nosso, aí para os que não casaram, para os solteiros. Mas talvez você leia livros sobre como conquistar o seu amor, Talvez você leia artigos, talvez você procure alguma coisa, e depois que você conquistou o seu amor, você não vai ler mais como conquistar, Você vai procurar o quê? Como se manter, como agradar, como manter-se com o seu amor. Você vai deixar de ler algo que você lia antes. Nós devemos o quê? Concentrar em amar a pessoa que nós encontramos. Então há uma maneira certa e uma maneira errada de usar a Bíblia. Ela é clara sobre o que é certo e o que é errado. E tudo isso faz o quê? Para nos conduzir à graça de Deus. Tudo isso para nos levar à graça de Deus, que é a sequência, no versículo 12. Ele faz isso para nos conduzir à graça de Deus. Versículo 12, irmãos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. O fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo era aquele homem que falava mal de Cristo para os outros.
ele era blasfemo, ele falava mal. E Deus escolheu esse homem que perseguia a igreja para ser o quê? Um ministro do seu evangelho. Isso já nos diz muita coisa, que a graça de Deus, independente do que você já fez nessa vida, dos pecados, ela pode transformar a sua vida. Olha o tom do apóstolo Paulo, ele é dominado pela graça de Deus, ele não é uma pessoa que está olhando de cima para baixo, num tom de superioridade aqui, mas ele está falando o quê? Há pessoas tentando corrigi-los o quê? Pessoas ignorantes. Ele é aquele que percorreu o mesmo caminho que nós, foi resgatado pela graça de Deus, ele fica atordoado com o fato de Deus ter escolhido ele como para ser o seu embaixador. Ele sente que foi Deus quem encheu ele com fé e com amor de Cristo. E muitas vezes a gente sente assim, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? E fica naquela coisa e busca Deus, se aproxima dele em oração, peça ajuda dele para solucionar os problemas, as lutas que você está tendo. Entregue a sua vida para ele. Às vezes os cristãos são vistos de formas diferentes. Por quê? Nós sabemos muitas pessoas que muitas vezes melhoram de um vício, de uma doença, seja de fumar, de beber, uma doença como um câncer, uma pessoa é curada, um divórcio, que ela ou está enfrentando o divórcio, ou ela restaurou a sua família de um divórcio, um ex-dependente químico, ou muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Tem muitos conselhos e pouca compaixão. Muitas pessoas, quando se convertem a Cristo, elas são extremistas, mas com pouca compaixão. Elas querem falar o que você tem que fazer, mas sem amor, sem compaixão. Chegam a ser arrogantes. E é esta atitude de alguns que se tornam crentes. Não é esse o caso de Paulo, porque olha como ele fala aqui. Olha a partir do versículo 15, irmãos. Fiel é a palavra, não sou eu, é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o maior. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida o quê? Misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, aí ele termina com uma saudação, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não estava escrevendo, então, sobre os transgressores, como alguém que estava olhando com um ar de superioridade, apontando o dedo com fogo nos olhos. Não, ele não está falando com arrogância, ele está falando como alguém pecador que foi transformado por Cristo, alguém que foi modificado por Cristo e que Cristo escolheu. Paulo acreditava que Deus o salvou de uma forma de mostrar que se ele pôde transformar Paulo, ele pode transformar qualquer um, ele podia mudar qualquer um. Paulo não leva nenhum crédito por sua salvação. Ele não se sente mais esperto do que os outros, mais favorecido, mais diligente e certamente não mais merecedor. Ele vê tudo isso como a obra da graça de Deus. Superabundou a graça. Superabundou a graça. Os créditos, então, da salvação de Paulo é todo de Deus. Um comentarista também, o mesmo comentarista, John Ottenberg, escreve assim: conhecer Deus é viver em conjunto uma vida rica, cheia de gratidão e participativa, momento a momento. Conhecer a Deus significa conhecer a mim mesmo como seu amigo amado, como dom da graça. Quando nós chegamos ao ponto de perceber que somos o quê? Novos em Cristo, por uma misericórdia que nós não merecíamos, nós vamos passar o resto das nossas vidas procurando fazer o quê? Andar com Ele, honrá-lo em tudo que nós fazemos. E outra coisa que nós vamos fazer o que nós pudermos. Se você foi de fato transformado, você vai querer levar
o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seus primos. Falar dessa graça maravilhosa, desse Salvador maravilhoso para essas pessoas. Paulo não está falando com raiva, nem sobre alguém nesse texto, nem para ninguém. Ele está falando palavras urgentes, palavras necessárias para todos. Vamos levar os pontos para casa, irmãos. Primeiro nós somos lembrados de que o pecado é viver de forma contrária à maneira como Deus designou para nós vivermos. Não importa se estamos gostando ou não da maneira como nós estamos vivendo, né, ou sentimos realizados com a vida que nós temos. O pecado nos afasta de Deus e nos aproxima da autodestruição. O pecado é pecado mesmo quando ninguém está vendo. Eu falo isso muito para os adolescentes. Pecado é pecado mesmo quando ninguém está vendo, porque Deus está vendo. Segundo, todos pecam. Nós pecamos todos da mesma maneira, mas não pecamos todos da mesma maneira. Mas todos nos rebelamos contra Deus em nossas vidas. O nosso pecado pode não parecer tão destrutivo ou tão ruim como o pecado dos outros que a gente consegue enxergar e apontar os dedos, né? Mas ele será como um câncer silencioso, crescendo no nosso corpo e se tornando tão mortal quanto. Terceiro, Deus nos deu a Bíblia para nos alertar sobre o nosso pecado e nos levar para Jesus Cristo, que é o único que pode resgatar e nos ajudar e começar uma nova vida como cidadão do reino dos céus. Consequentemente, seremos o quê? Diligentes em ler a palavra de Deus. Não como, você não deve ler como um acadêmico a palavra de Deus, mas como aquele que está... Sabe quando você vai procurar uma receita ou aconteceu alguma coisa, você vai lá no YouTube, no Google, o que fazer quando acontece tal coisa? Você vai lá, nós devemos procurar ler a Bíblia, assim como nós procuramos as coisas no YouTube, no Google, para encontrar Deus. Para encontrar Deus. Tá? Nós vamos procurar ler a palavra de Deus procurando Deus. E por último, ninguém está fora do alcance da misericórdia. Ninguém, se estiver disposto a arrepender-se, isso é, largar, abandonar a vida de pecados. Ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. E permitir que o Senhor seja Senhor das suas vidas. O que isso quer dizer? Não se trata então apenas de aprender, eu concordo, eu acredito que Jesus, de fato, ele veio aqui e morreu pelos nossos pecados. Tudo bem, mas eu não quero me arrepender das coisas que eu ando fazendo. Então, você não quer que o Senhor Jesus seja Senhor da sua vida. É isso que você está dizendo. A pessoa que diz que Jesus é o Senhor, mas não faz o que ele diz, mostra que não tem ideia do que significa ter Jesus como seu Senhor. Como Paulo, irmãos, eu, pastor Jair aqui, tal que alguém como que foi arrebatado do fogo, alguém que estava na perdição, e tive tudo para ter uma vida até pior do que poderia. Mas pela graça de Deus, Ele me restaurou, Ele me colocou como ministro do Evangelho. Ele, a graça é toda dEle. Eu agi sim de forma insensata. Eu já falei aqui em aulas que quando eu via pecado dos outros, eu queria ver cabeças rolando, eu queria ver o pecado punido aqui e agora. Mas Deus, de uma maneira inexplicável, Ele retira o pecador. Ele transforma o pecador. E eu não sou perfeito não, irmãos. Eu tenho minhas lutas ainda. Mas eu estou lutando. E é esse o desafio que eu quero propor para os irmãos. Que vocês lutem contra os pecados de vocês. Que vocês se fortaleçam na fé. Busquem a Deus. Seja contra o pecado de vocês. Busque o seu amor. Busque a sua misericórdia. Assim como Deus me despertou, Ele pode despertar você, para que você enxergue o seu pecado. E eu costumo falar pecados de estimação. Pecado de estimação é aquele que a gente faz e nem percebe que está fazendo. Tá? Ele está me treinando para quê? Para uma vida que Ele quis que eu vivesse para Ele. Isso também pode ser verdade na sua vida. Seu passado pode ser perdoado, sua vida pode ser mudada.
Você pode começar a caminhar com Ele, em vez de se afastar dele. Seus amigos podem te desprezar, mas eles vão enxergar o quê? Que você é uma abençoada de Deus, que você é liberta, que você é uma nova pessoa. Tudo começa reconhecendo o quê? Que usamos a lei de Deus em vez de nos submetermos a ela. Devemos o quê? Nos arrepender e correr para Jesus. Felizmente, Ele nos espera. Ele está pronto para nos guiar em algo que palavras simplesmente não podem descrever. O que Deus tem para nós, preparado, para aquele que o ama, nada em comparar, não tem comparação aqui nessa terra para o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Busque ao Senhor, caminhe com Ele na sua vida. Haverá mudanças? Sim, vai haver. Mas serão boas mudanças, mudanças que ajudam você a ver a sua vida como ela deveria ser. Busque Ele, enquanto você pode achar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a graça seja dada, a glória seja dada somente a Ele.